nesse livro do Pai Rico, Pai Pobre, ele muda um pouco, ele mexe muito com a gente, assim, muitos conceitos. E ele fala que dívida é bom. Os ricos geralmente fazem muito dinheiro Sim, com dívida. sim. Só que, assim, é preciso ter cuidado com isso, da dívida, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Porque nós vamos passar. Isso deu certo nos últimos 50 anos. Quem se endividou nos últimos 50 anos, deu certo. Só que a gente vai mudar para uma mudança de paradigma, que Sim. é a crise deflacionária. E aí, a crise deflacionária, a dívida não é bom, porque porque as coisas começam a cair. Então, se você tem a dívida com inflação, a sua dívida Você tem a dívida pagando juros. é de R$ 1 milhão. Só que daqui a pouco R$ 1 milhão compra uma bala Juquinha. Aí você se deu bem. Você comprou uma casa por R$ 1 milhão e agora você pega um montão de dinheiro lá e pagou sua dívida e já era. Agora, e também uma outra dica aí é você ter os seus salários, os seus rendimentos atrelados a alguma coisa à inflação. Geralmente a indústria, ela consegue repassar a inflação para as pessoas. Por isso que é muito bom você ter empresas e não você ser assalariado. Porque se o preço dessa água subir, eu simplesmente vou falar, agora eu cobro R$ 15 nessa água, agora eu cobro 20. E você, como CLT ou assalariado, vai ser difícil você repassar essa inflação. Pelo contrário, você vai ser diluído pela inflação. Serviço é difícil, né? Você aumentar preço. Porque quando eu aumento preço na indústria, por exemplo, eu que faço conformação mecânica, o aumento quando vem, ou ele vem do minério, ou ele vem da matéria-prima. Então, quando eu vou aumentar, o mercado já tá sabendo todo. Todo mundo aumenta. Então é meio que fácil, né? Porque já tá justificado. O varejo também é difícil. É? O varejo é muito difícil. O varejo, às vezes, trabalha com margens muito pequenas. Sim. Eu acho que, assim, antes de eu entrar na indústria, eu fiz uma pesquisa. Falei assim, qual setor que eu vou entrar? Aí eu olhei no Sebrae. Aí eu vi uma pesquisa lá do Sebrae. As empresas duram 90% das empresas duram 1 ano. Poucas empresas duram 5 anos. Eu falei, quais são as empresas que duram 5 anos? Essa pergunta é genial. Eu quero entrar nesse setor. Sim. Aí, varejo, vi que quebrava. Aí depois serviço. Aí, última indústria. Porque a indústria, ela tem uma barreira de entrada muito difícil. É preciso ter as máquinas, é preciso ter as pessoas. Essas pessoas precisam saber disso daí. É preciso saber trabalhar com metal, é preciso ter o metal. E ninguém faz o que eu faço. Ninguém produz o que eu faço. Só Casa da Moeda. Só fazendo um cortezinho, desculpa. É que você falou uma coisa que eu sempre falei pros meus alunos, né? Eu nunca fui de dar resposta pros meus alunos. Fazia uma pergunta, e aí eu fazia outra pergunta pra eles, né? Aí fazia outra, aí fazia mais outra, fazia mais outra. Aí, às vezes com 2, 3, às vezes 4, depende do aluno, 5 perguntas, ele chegava na resposta. E eu sempre falava a mesma coisa, né? Eu te dei alguma informação nova pra você, né? Eu falei uma coisa que você não sabia. Eu falei, você tá vendo que você tem como chegar na resposta, você só não sabe pensar como engenheiro, que é isso que é difícil ensinar. É esse meu trabalho aqui. Não é ensinar essa matéria. Ensinar essa matéria eu ensino pra um papagaio. E ainda falava assim, o papagaio geralmente vai melhor na prova que vocês. Porque o papagaio repete exatamente o que eu falar. Vocês sempre distorcem o que eu falo, né? Eu brincava com os alunos. Eu falava, vocês estão vendo que é mais importante do que a resposta, que vocês são viciados em resposta, é saber fazer a pergunta certa? E hoje em dia, eu acho que essa questão de saber as perguntas, ela vai ser mais importante ainda com a inteligência artificial. Sim, perfeito. A inteligência artificial sabe bem a base do Wikipedia lá e tudo. Você tem que saber a pergunta. Saber fazer a pergunta, perfeito.